Galera, o Marcelo Luiz, que é inscrito e colaborador aqui da Sala de Guerra, me mandou algumas questões muito interessantes sobre o dia D. Eu, em vez de responder para ele diretamente, resolvi fazer esse vídeo para responder para vocês todos aí, porque talvez vocês tenham a mesma dúvida, né? Então olha só o que ele me perguntou. Bom dia, Júlio. Gostaria de propor algumas questões sobre o dia D. À luz da atual tecnologia, seria possível evitar o massacre que foi o desembarque em Omaha? Número 2. Voltando à época, como as dificuldades do desembarque poderiam ser evitadas ou minimizadas? E a última, de todos os fatores já levantados, qual seria o mais preponderante para a derrota alemã no dia D? Então, você tem alguma dessas dúvidas do Marcelo? Eu vou responder então agora. Antes de começar, um recadinho para você aí que faz parte dos 93% da audiência da Sala de Guerra, a audiência masculina. Sua saúde é muito importante e se sentir bem consigo mesmo é uma peça importantíssima para se ter saúde. Então é por isso que eu vou te apresentar a Manual. Você sabia que 50% dos homens sofrem de calvície e que 1 em cada 5 já começam a apresentar os sintomas aos 20 anos de idade? Olha só, se você está nesse grupo, não importa se é no estágio inicial ou avançado, vale muito a pena conhecer os tratamentos práticos, seguros e comprovados que a Manual te oferece. Você responde lá um questionário no site deles e os médicos especialistas da Manual vão te recomendar exatamente o que você precisa e os produtos vão chegar aí na sua casa discretamente com frete grátis durante toda a duração do tratamento. Se você seguir certinho, já no 4º mês vai observar resultados muito bons. Se você está com dúvida, tem diversos depoimentos no YouTube e no Instagram mostrando os resultados reais dos tratamentos para calvície da Manual. E olha só, se você quiser começar agora, pode usar o nosso cupom de desconto Sala de Guerra para conseguir 40% de desconto no seu primeiro pedido. Corre porque o tempo é limitado e o link tá bem aqui na descrição. Agora sim, vamos lá para a primeira pergunta do Marcelo. À luz da tecnologia atual, seria possível evitar o massacre que foi o desembarque em Omaha? Gente, primeiro, por que Omaha foi um massacre, como o Marcelo está falando aqui? O fato da Normandia estar protegida significava que os alemães, sim, esperavam um desembarque na Normandia. Isso, na verdade, não é muito difícil de se entender, porque se presume que uma ação através do Canal da Mancha tenha que estar protegida por aviação de caça. Então, qualquer tipo de área de desembarque teria que ser escolhida com base no alcance operacional dos caças. E mesmo que os alemães não tivessem acesso direto às novas tecnologias aliadas, eles podiam fazer um levantamento ali com uma boa precisão de ali até onde os aliados poderiam fazer um desembarque partindo da Inglaterra. É claro que o alto comando alemão esperava realmente que a invasão se desse pelo ponto mais curto do Canal da Mancha entre Dover e Calais. E justamente lá eles montaram aquelas grandes baterias de artilharia costeira na esperança de alvejar a esquadra de invasão aliada. Um outro ponto a se considerar é que a geografia das praias é muito importante para o sucesso de um desembarque. E a Normandia oferece um litoral quase que contínuo, um dos poucos pontos da costa francesa a realmente oferecer esse tipo de terreno. Então, era realmente bastante plausível que um desembarque se desse ali. E Erwin Rommel, comandante das defesas da praia, sabia muito bem desse risco e ele colocou uma quantidade relevante de defesa na Normandia. Conforme vocês estão vendo nesse mapa aqui, a Normandia foi dividida em 5 praias: Sword, Juno, Gold, Omaha e Utah. Vale eu dizer para vocês que inicialmente a área de desembarque iria somente até a praia de Omaha. Utah foi incluída posteriormente para incluir um local de desembarque mais próximo que permitisse uma tomada mais rápida da península de Cotentin, que é esse pedaço projetado de terra aqui, que tem lá na ponta norte o porto de Cherbourg, altamente importante para a Marinha de Guerra alemã. Não somente para a Marinha de Guerra alemã, mas os próprios aliados esperavam capturar Cherbourg o quanto antes para poder usar as instalações portuárias e desembarcar suas próprias cadeias de suprimento. Por incrível que pareça, Rommel antecipou tudo isso e ele percebeu que pela geografia das praias da Normandia, um setor seria muito importante para o sucesso ou derrota da empreitada. Esse setor ficou conhecido pelos aliados como Praia de Omaha.
Vamos ver no mapa aqui novamente. Olha só o setor de Omaha, como ele realmente divide as praias em dois. Ele está localizado realmente no meio da Normandia. E se você perceber bem aqui nesta pontinha, existe essa localidade chamada de Point du Roc, que ficava acima de escarpas muito altas, oferecendo um desafio muito grande para qualquer força de invasão. Então, mesmo sem saber que aquele setor de praia ficaria a cargo do 5º Corpo de Exército norte-americano e que se chamava Omaha, Rommel colocou ali a maior parte de suas defesas em toda a Normandia. Somente em Omaha existiam 3 linhas de defesa em sequência, uma atrás da outra, e uma quantidade bem grande de obstáculos na praia, bem como casamatas de metralhadora espalhadas por todo o terreno. Ao fazer isso, Rommel antecipava que essa seção de praia deveria ser a mais difícil de ser conquistada, justamente para não permitir um controle contínuo de todo o litoral pelos aliados. Como vocês sabem, se as forças ficassem divididas, elas seriam mais fáceis de serem atacadas e jogadas de volta na água. Já os aliados não tinham ideia de que Rommel tinha feito esse raciocínio todo e no dia D eles se surpreenderam com a quantidade de defesas naquela única praia. Então, com a tecnologia atual, como que a gente evitaria o massacre em Omaha? Bom, grande parte da tecnologia de vanguarda disponível para as Forças Armadas americanas hoje tem como objetivo o chamado ataque cirúrgico, que é aquele onde você acerta um alvo individual bem pequeno sem causar danos colaterais às redondezas dele. Mesmo que a questão dos danos colaterais não sejam tão importantes, ser capaz de fazer ataques de precisão era uma habilidade que os americanos da época simplesmente não tinham. Então, por mais que diversos voos de reconhecimento tenham sido feitos acima das praias e também foram utilizadas muitas informações vindas da resistência francesa, nem todos os alvos foram mapeados e aqueles alvos que foram mapeados foram bombardeados com as técnicas disponíveis na época, que era basicamente a saturação do terreno. Então aí vinha navio couraçado com aqueles canhões de grande calibre bombardeando toda a costa, uma formação de bombardeiros bimotores e quadrimotores despejando bomba em carpete por toda a praia, mas isso não garantiu que os alvos individuais fossem eliminados. E no caso particular do dia D, os resultados desse bombardeio aí não foram nada animadores e muitas das defesas simplesmente continuaram funcionando. Hoje você teria satélites para encontrar os alvos, lasers para apontar os alvos e bombas inteligentes, inclusive com capacidade de penetrar concreto para destruir todas essas casamatas e diminuir bastante a resistência alemã nas praias. Segunda pergunta, voltando à época, como as dificuldades do desembarque poderiam ser evitadas ou minimizadas? Vale a pena a gente dizer que o dia D foi um exercício de superioridade material como nunca se havia visto antes. Era tanto navio, tanta gente, tanto barco de desembarque, tanto avião no céu, que simplesmente saturou qualquer tipo de defesa que os alemães tivessem nas proximidades. Mas mesmo assim, se analisarmos taticamente, o dia D foi uma grande falha, porque nenhum dos objetivos planejados para aquele dia 6 de junho foi cumprido. Mas mais uma vez, a superioridade numérica aliada foi tamanha que garantiu a permanência deles nas praias e o avanço gradual nos dias e semanas seguintes. Muitas das dificuldades do desembarque foram realmente grandes surpresas encontradas pelas forças enquanto estavam desembarcando, como bancos de areia submersos que ninguém tinha mapeado e acabaram encalhando diversas das barcaças de desembarque a meio caminho até a praia, fazendo com que os homens tivessem que saltar com água até o ombro, e esses caras foram massacrados pelas metralhadoras e morteiros alemães. Uma outra dificuldade encontrada também durante os desembarques foi resultado da alta complexidade técnica que estava imbuída em alguns equipamentos usados, como por exemplo os tanques Sherman DD flutuantes que deveriam sair dos navios e chegar até as praias rapidamente para dar suporte de fogo de grosso calibre para os soldados. Mas mesmo que tivessem sido testados a exaustão, quando foram colocados à prova na
prática, muitos deles acabaram indo direto para o fundo. Pergunta número 3. De todos os fatores já levantados, qual seria o mais preponderante para a derrota alemã no dia D? Marcelo, essa resposta para mim é muito óbvia, mas na época não foi óbvia para ninguém e por 30 anos depois da guerra também permaneceu em completo segredo. O fator mais preponderante para a derrota alemã no dia D, como para a derrota alemã como um todo, foi a quebra dos seus códigos secretos de comunicação em 1941 pelos britânicos lá em Bletchley Park, o famoso sistema Ultra. Em 1944 já existia um computador que foi feito especialmente para ler as mensagens cifradas dos alemães, decifrar aquilo e emitir a mensagem pronta para o centro nervoso da inteligência aliada, até mesmo antes que os alemães pudessem decifrá-las. Então, fatores como a imensa superioridade numérica aliada ficam até acanhados perante essa capacidade de saber tudo o que o seu inimigo planeja e executa antes dele mesmo ler as suas próprias mensagens. Bom, e aí, o que você achou das minhas respostas? Você quer acrescentar alguma coisa? Discorda de mim em algum ponto? Diz aqui embaixo nos comentários o que é que você acha. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência, aquele abraço e até a próxima.